Fala pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Galão Cripto e estou aqui para te ajudar a investir, proteger e também rentabilizar no mercado mais promissor de todos os tempos, o mercado de ativos digitais. Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise completa sobre o mercado, já que o momento é de muito cuidado, muita cautela e os nervos podem estar à flor da pele, e é nesse momento em que o dinheiro escolhe os homens ao invés dos meninos, tá? Se você quer entender o que está acontecendo por trás do mercado, por toda essa queda e quais são os motivos por trás dessa queda, e também entender como eu vou me posicionar para me proteger, uma operação não tão comum de hedge, fica comigo até o final desse vídeo porque o nosso conteúdo começa depois da vinheta. Tudo começou recentemente agora, quando o Fed, então, se mostrou um pouco mais ambicioso com relação ao corte na taxa de juros. Isso devido à pressão do mercado, já que os indicadores econômicos tinham melhorado bastante. Mas alguns indicadores de desemprego vieram muito pior do que o esperado. E então a gente viu o mercado asiático despencar miseravelmente, impactando também o mercado de cripto. Mas o que tem a ver o mercado asiático com o mercado de cripto e o mercado dos Estados Unidos? O que isso tudo está relacionado? Basicamente, o mercado ali asiático só caiu porque ele estava aberto naquele momento, enquanto mercados dos Estados Unidos e outros mercados não estavam abertos. O mercado de cripto acabou sofrendo porque funciona 24/7, então não tem o que fazer, o mercado de cripto é o mais líquido atualmente, e é claro que, basicamente, com o temor de recessão dos Estados Unidos aumentando, os mercados que estariam abertos aí acabam sofrendo, tá? E por que existe essa especulação em relação à recessão dos Estados Unidos? Recentemente saiu então esse indicador chamado Sandhulis, que compara a taxa de desemprego atual com a mínima dos 12 meses anteriores. E esse indicador, quando ele passa ali, ele atinge a região do 0,5, ele indica uma possível recessão. Como foi em todos esses momentos aqui em que basicamente a gente teve o indicador chegando no 0,5, aqui atrás tem uma indicação cinza, né, de recessão. Toda vez que esse indicador ele atinge essa região, os Estados Unidos entra em recessão forte, tá? E aí o que acontece? O Fed agora tem sido pressionado para um corte na taxa de juros, mas a política econômica de todos os países aí mais evoluídos, como China, Japão e Rússia, estão basicamente aí tomando as suas próprias decisões com relação à taxa de juros, tá? Então, China cortou a taxa de juros, Japão e Rússia acabaram subindo, tá? E aí, o Powell, que é o presidente do Fed, está adiando decisões em relação à taxa de juros para avaliar melhor a situação global, tá? Mas o que tem implicado também e complicado toda a situação é um rumor de uma possível guerra escalada no Oriente Médio, né? Basicamente, vocês já sabem, Israel entrou em guerra ali contra o Hamas e tal e tudo mais. E agora, né, saiu a notícia recente, no dia de ontem mesmo, que os Estados Unidos acabou enviando aí mais navios de guerra e jatos de F-22 para o Oriente Médio, tá? Uma coisa que me deixa bastante curioso é que no último mês, as ações de algumas empresas que fornecem, são os principais fornecedores de poder bélico dos Estados Unidos, têm subido bastante, como por exemplo aqui, né, a RITT 34, que basicamente subiu 20% no último mês. Aqui a Lockheed Martin, lá na NYSE LMT, subiu quase 20% também. E aqui também tem a Northrop Grumman, que subiu aí 13,46%. Entenda uma coisa, o mercado financeiro, ele precifica as coisas com antecedência, tentando sempre prever ali o movimento. É por isso que nós temos aquela frase famosa no mercado de cripto: compre no boato e venda no fato. Porque quando acontecer de fato alguma coisa, o mercado já vai ter precificado isso. O que você faz para comprar uma ação? Quando você vai comprar uma cripto, você analisa os fundamentos, se ela está tendo receita e tudo mais. No caso das ações, é exatamente isso que acontece, é analisar os DREs, os relatórios, se está empregando mais pessoas, tem novas vagas de emprego. Existem vários tipos de análise, mas a principal é a receita da empresa, se ela está dando lucro ou não. Quanto maior o lucro da empresa, líquido ali, quanto maior a margem de lucro,
mais as ações acabam subindo porque mais pessoas estão interessadas naquela ação, porque elas fazem essa análise prévia. No caso aqui, as únicas ações que poderiam subir aí de verdade em uma guerra são ações que fornecem poder bélico. No caso aqui, a gente está vendo algumas das ações que fornecem poder bélico para os Estados Unidos subindo há mais de um mês praticamente. Mas um momento muito parecido com esse também ocorreu lá na pandemia, enquanto o Bitcoin caía 46% em apenas um dia. O que aconteceu depois foi que vários indicadores apontaram ali que os Estados Unidos estavam entrando em recessão. Alguns bancos começaram a entrar em falência, o Fed foi lá e ligou a impressora do dinheiro para resgatar esses pequenos bancos. E esse é o ciclo do dinheiro, é isso que acontece todas as vezes que os Estados Unidos está entrando em recessão. É claro que isso vai implicar em muitos efeitos colaterais no futuro, mas o que importa é que esse dinheiro impresso num primeiro momento não entrará no mercado de cripto. O mercado de cripto pode sofrer bastante nos próximos 3, 4 meses, mas em algum outro momento essa liquidez vai voltar para o mercado de cripto. E assim como aconteceu na pandemia, o mercado pode voltar a explodir. Vou mostrar para vocês aqui na minha tela como isso funcionou. Se a gente for puxar aqui, enquanto a gente estava no Corona Crash, o Bitcoin rapidamente mostrou pra gente então a queda de 46%. Só que depois, repare o que aconteceu. Esse foi exatamente depois do dia 12 de dezembro de 2018. Dia 10 de março de 2020 foi o melhor momento de compra, porque quem comprou no fundo, quase impossível alguém acertar a asa da mosca, mas vamos supor que alguém tenha acertado a asa da mosca, esse cara teve a oportunidade de fazer 16 vezes, quase 17 vezes o seu capital. Você poderia transformar 100 em 1.700 ou poderia transformar 10 mil e 167 mil reais em pouquíssimos meses, tá? Nisso eu tô falando aí de praticamente um ano, aí esse cara teria feito 16 vezes o seu capital. E não parece-me muito diferente nesse momento, tá? Mas olhando graficamente aqui, eu já tinha comentado em outros vídeos que o Bitcoin sim poderia alcançar essa região, aonde eu enxergo que nós temos sim um movimento aqui de busca por liquidez, aonde muitas pessoas estavam compradas aqui nessa região, né? Então todas essas compras tinham stop abaixo e isso forma uma piscina de liquidez. Então, se nós temos liquidez, muito provavelmente em algum momento a gente poderia voltar o mercado para varrer essa liquidez. O mercado parou exatamente aqui no ponto onde eu tinha comentado, poderia chegar ali em torno de 51 mil dólares, foi até um pouquinho mais além disso, 49 mil dólares, mas aqui com certeza era uma região de interesse do preço, né, porque a gente tem bastante volume aqui nessa região, né? Inclusive o indicador de POC aqui mostra isso nessa tendência. Um próximo movimento de queda um pouco mais intenso poderia levar o Bitcoin até os 42, 43 mil dólares e é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós, como investidores de cripto, precisamos estar disponíveis para qualquer movimento, tanto de alta quanto de baixa, tá? No mercado de cripto nós temos uma coisa maravilhosa chamada mercado futuros. Esse mercado proporciona para a gente emprestar dinheiro da corretora para que a gente consiga alavancar as nossas posições. Como que isso funciona na prática? Basicamente, se eu tenho R$100 para abrir uma operação, eu posso setar lá na minha corretora, aumentar ali o nível de alavancagem e emprestar uma quantidade X de valor da corretora só para eu fazer aquela operação que eu estou visando. Então, vamos supor que eu alavanque em 3x. É claro que você poderia alavancar em muito mais vezes. Algumas corretoras permitem que você alavanque, por exemplo, no Bitcoin até em 125 vezes. Se eu alavancasse, sei lá, em 3 vezes eu tivesse R$100 para poder fazer essa operação, eu operaria na verdade não com 100, mas com R$300. À medida que aquela operação evoluísse, eu fecharia aquela posição e eu lucraria em cima desses R$300. Claro que ao findar da operação, esse valor a mais que eu tenho agora emprestado da corretora, ele volta para a corretora e eu fico com lucro e pago uma taxa por isso, tá? A corretora tem diversos produtos, o mercado futuros é uma coisa maravilhosa que inventaram. Mas agora a pergunta que não quer calar: como eu vou me proteger com uma operação não tão comum para esse movimento de queda, tá? Bom,
Basicamente é o seguinte, galera, o melhor momento para a gente entrar vendido aqui já foi, que normalmente é uma operação de hedge que a gente faz, tá? Normalmente quando o mercado ele inicia uma tendência de baixa ou ele mostra ali alguns sinais de fraqueza, nós entramos vendido no mercado futuros com algum nível de alavancagem, 2x, 3x e coisas nesse sentido, com stop para caso, né, o mercado respeitar a nossa operação de venda, ele vai dar um bom lucro. Se caso ele não respeitar, a gente é estopado com algum prejuízo. Se caso o mercado cair, a gente está protegendo as nossas operações de hold, tá? As nossas compras lá a longo prazo. Só que agora o mercado ele já derreteu bastante, então vender agora aumenta o nosso risco de operação. Então o que nós vamos fazer aqui? E aí, tá gostando desse conteúdo? Então não sai desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like para esse vídeo ser recomendado para outras pessoas. Também se inscrever no canal e também ativar o sininho. Assim a gente fica conectado. Toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui, você vai receber as notificações, beleza? E se você ficar com alguma dúvida até o final desse vídeo, por favor, deixe seu comentário, porque a gente vai responder. Nós vamos fazer duas operações, uma de compra e uma de venda. A de compra será onde? Será no Bitcoin, tá? A de compra será no Bitcoin e nós vamos alavancar em 3x. Mas por que 3x? Bom, primeiro a gente precisa entender de fato qual é o nosso risco nessa operação, tá? Todas as operações que a gente vai fazer tem risco, tanto a de compra quanto a de venda, tá? Só que vem comigo aqui nesse raciocínio para você entender por que 3x. Numa operação de hold lá no mercado à vista, se eu coloco R$100 em uma operação, significa que para eu perder todo o meu dinheiro, o Bitcoin precisa ir a zero, porque o risco-retorno é de 1 para 1 aqui. Então, vamos supor, se o Bitcoin ele cai 10%, ao invés de 100 eu vou ter 90. Então, os 10% ele fica proporcional à grana que eu tenho, porque eu estou operando sem alavancagem. Eu comprei 100, o quanto o Bitcoin valorizar e desvalorizar é a valorização em percentual que vai valorizar ou desvalorizar o meu capital. Então, se eu tenho R$100, o Bitcoin precisa ir a zero, então eu preciso de uma desvalorização de 100% do Bitcoin para eu perder todo o meu dinheiro, tá? Agora, se eu alavanco vezes 3, eu estou falando que o meu dinheiro agora, ele vira R$300 para fazer essa operação aqui de compra, tá? Então, o que vai acontecer? O risco-retorno aqui agora é de 3 para 1. Significa que o Bitcoin ele não precisa mais ir a zero. Ele pode cair esse 100% dividido por 3, tá? Então a gente pega a nossa calculadora aqui e faz 100 dividido por 3, que dá 33,33, tá? Então, 33,33. Se o Bitcoin cair 33,33 nessa operação aqui, aí sim eu vou ser liquidado da minha posição e vou perder esses R$100 que eu abri essa operação, tá? Considerando o momento do mercado que a gente está agora, o mercado cair mais 33% depois de cair 15%, eu acho muito improvável. O que pode acontecer é que o mercado caia mais 15, mais 20, assim, pode acontecer de cair e a gente ser liquidado, não tem problema. A gente está ciente dos riscos que a gente está correndo aqui, o capital que a gente vai pôr nessa operação é um capital suscetível ali, já predisposto a possíveis eventuais quedas. Agora, talvez esse exemplo tenha ficado muito complexo para você, porque a nossa alavancagem é 3x, mas eu vou fazer uma outra alavancagem aqui de 2x só para você entender o raciocínio lógico desse tipo de operação. Vamos supor que então agora eu vou alavancar em 2x. Eu tenho R$100, eu fiz uma alavancagem de 2x, então agora eu tenho na verdade R$200 para fazer essa operação. Quando eu tinha R$100, o Bitcoin precisaria desvalorizar 100%. Nesse caso, o Bitcoin agora ele precisa desvalorizar 50%. Se ele desvalorizar 50%, eu já perco 100% do meu capital. Porque esse dinheiro aqui, ó, metade desse dinheiro não é meu. A corretora não vai tomar prejuízo junto comigo. Quando a minha operação negativa, no caso agora, né, de um erro aqui de operação, chegar a consumir esses R$100 que eu coloquei em operação, né,
a corretora já vai me liquidar. Então, sempre a gente precisa fazer essa conta aqui para considerar o risco que a gente está correndo de uma possível liquidação, tá? E a alavancagem que você faz sempre precisa também entrar na conta do seu possível risco de liquidação, tá? Então, a possibilidade de aumentar o seu capital é muito legal, mas também precisa levar em consideração o nível de risco que você aumenta. Então, o que eu estou fazendo aqui, galera? Como o mercado está muito esticado para baixo, né? Agora é um momento que provavelmente o Bitcoin vai começar a recuperar. E eu não preciso entrar de uma vez aqui nessa posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um valor que eu vou destinar para essa operação e eu vou distribuir em operações para me dar um preço médio, uma tranquilidade com alavancagem. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha corretora e vou abrir operações limite, ordens limite aqui no Bitcoin de compra, tá? Então eu vou pegar lá, por exemplo, $1.000, vou dividir esses $1.000 em 3, então vai dar uns $330 aí mais ou menos por operação. Vou abrir uma imediatamente já agora de compra, né, esperando que o Bitcoin possa retornar, mas se o preço continuar a cair, eu vou colocar também uma aqui no 50% dessa região entre 51 e 39, porque se o Bitcoin passar aqui dessa região, galera, naturalmente a gente não tem muito volume de compra aqui para baixo, como a POC está mostrando para gente. Então, o que vai acontecer? O Bitcoin vai passar direto aqui, ele vai vir direto e vai vir até aqui essa região. Se ele vir até essa direção, eu preciso ter outras operações para melhorar o meu preço médio nessa compra, tá? E se o Bitcoin cair daqui até aqui, mesmo assim ele não vai liquidar minha posição, ele vai fazer menos 25%, entende? Então mesmo que o Bitcoin caia tudo isso, aqui até os $40 mil, ele não vai me liquidar. Quando ele vai me liquidar? Se ele passar aqui dessa região dos $37 mil, que é aquela região que eu falei para vocês, que se passar, aí realmente a gente entrou no mercado de queda. Aí, ao invés de compra, eu vou estar adicionando vendas aqui nessa região, tá? Porque aí o mercado realmente virou a mão. Aí então, galera, o que acontece? Eu vou pegar e vou fazer essa proporção aqui de operação. Quanto mais o mercado tiver em queda aqui, maior pode ser a minha alavancagem. Por quê? Porque quanto mais ele cai, menor é a chance dele cair mais. Então, aqui, por exemplo, eu vou alavancar em 3 vezes. Aqui eu posso alavancar em 5 vezes. Aqui eu posso alavancar em 10 vezes, tá? Em 10 vezes. Se você é um cara mais conservador, pode fazer com menos vezes, tá? Não tem problema. Você pode fazer com 2 aqui, com 3 aqui, com 4 aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque o meu preço médio também vai ser influenciado pelo número de alavancagem, porque é como se eu estivesse alocando mais dinheiro, tá? É como se eu estivesse colocando mais dinheiro todas as vezes que eu entrasse. Então, basicamente, isso aqui é um DCA no mercado futuros, só que eu chamo de hedge, por quê? Porque, basicamente, aqui muitas criptomoedas chamadas altcoins desvalorizaram muito mais que o Bitcoin e provavelmente muitas delas não vão resistir a essa queda do mercado. Então, se você tá chapado de altcoin aí, assim como a minha carteira, é essencial que você faça algum tipo de operação para você aumentar o seu nível de dólares na carteira, para você conseguir recomprar, para você aumentar suas posições nessas criptomoedas, para você melhorar o seu preço médio e quando o mercado voltar, você voltar com muito mais força, tá? Isso aqui é uma operação inteligente que você pode fazer aí da sua casa. Basicamente é você pegar um dinheiro, dividir ele em 3 operações, ou 4 ou 5 operações, abrir ordens a limite alavancado em 3, 5 e 10 vezes aqui até essa região dos $38 mil e esperar o mercado agir, sabendo que sim, possivelmente o seu dinheiro pode evaporar se o mercado continuar caindo desesperadamente e liquidar essa região inteira aqui, tá? Isso você precisa estar bem ciente. Agora, a segunda operação que eu vou fazer é uma operação de venda. E como que eu vou fazer essa operação? Eu vou escolher ativos que estão na minha carteira, mas ativos que estão mais fracos frente ao Bitcoin, tá? E aqui a gente consegue enxergar um token, né, que tá aparentemente fraco contra o Bitcoin. No caso aqui eu estou usando o token Pendle, que relativamente está nesse momento agora mais frágil com relação ao Bitcoin. Então isso significa o quê? Que se o Bitcoin cair 1%,
essa moeda aqui vai cair 2, 3, 4%. E aqui a gente não está discutindo se o projeto é bom, se eu estou muito comprado nela ou não. O que eu estou olhando aqui é uma análise referente a Pendle frente ao Bitcoin. E o que a gente tem claramente aqui é topos e fundos menores, o que indica para a gente fraqueza em relação ao Bitcoin. Então, o que eu vou fazer aqui nessa criptomoeda? Que eu vou entrar vendido com 3 posições também. Uma aqui, logo de imediato, nessa região onde o preço está agora. Vou colocar uma no 50% dessa região até a POC e vou colocar na POC também 3 vendas no mesmo sistema. Vou colocar aqui 3x, depois aqui 5x e aqui 10x, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque basicamente essa moeda está relativamente mais frágil que o Bitcoin. O que vai acontecer se o mercado cair? Eu vou lucrar muito mais com essa operação do que lá naquela operação a qual eu montei no Bitcoin, tá? É importante destacar que essa operação precisa ser feita com o mesmo valor em ambas operações. Então, se eu tenho $1.000, eu vou dividir isso aqui por 2, que vai dar 500 para cada operação, que vai ser dividida por 3 em cada operação ali progressiva, tá? Então, essa operação vai garantir que se o mercado cair, eu vou lucrar muito, e se o mercado subir, eu vou lucrar muito. E por que eu vou fazer essas duas operações simultâneas? Porque basicamente lá no Bitcoin, eu vou estar sendo estopado caso o mercado caia ali relativamente no Bitcoin. Só que entende que se o mercado estiver caindo lá no Bitcoin, aqui na Pendle a gente vai estar sofrendo muito mais desvalorização. Então aqui vai compensar a perda que eu vou estar tendo lá no Bitcoin. E ao contrário, também, porque Pendle relativamente mais fraca que o Bitcoin pode performar menos do que o Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir e tal e tudo mais e a gente lucrar lá, como essa moeda está mais frágil que o Bitcoin, aqui graficamente falando, a gente vai ver essa moeda voltando com menos força. Então, pode ser que enquanto o Bitcoin está lá lucrando, né, subindo muito e tal, as notícias melhoraram e tal e tudo mais, a gente já encerra essa operação no meio dela, sem mesmo a gente esperar, a gente ser liquidado aqui, alguma coisa nesse sentido. É importante que você, ao entrar nessa operação, entenda os riscos que você está assumindo e que você fique de olho na operação para que você possa conseguir, de fato, ter todas essas análises aí, tá? Isso não é uma dica de investimento, mas é o que eu estou fazendo com o meu capital, tá? E se você gostou desse tipo de análise e quer entender um pouquinho mais, continua acompanhando o nosso canal, se inscrevendo aqui, ativando o sininho, porque assim eu consigo ensinar mais dessas coisas legais para vocês, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Esse conteúdo de hoje é um conteúdo que poderia ser cobrado para ensinar vocês, mas eu decidi descomplicar esse mercado e trazer muito mais informações para vocês que estão aqui me acompanhando nesse mercado, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo e bons investimentos.